Olá, a todas as pessoas que estão a ver este vídeo. Nós estamos a dar continuidade à- às conversas que temos vindo a desenvolver no âmbito da programação cultural do Centro Cultural do Morgado e deste projeto Ora Arruda Somos Todos, em que a página de Facebook do Centro Cultural do Morgado tem estado a partilhar uma série de conteúdos das várias áreas culturais. Tenho vindo a desenvolver algumas conversas com artistas que estavam previstos para a programação e que tiveram que ser reagendados devido à pandemia de Covid-19. Hoje temos uma convidada diferente, no sentido em que não é alguém que nós estejamos a reagendar, mas ainda alguém que participou na programação do primeiro trimestre do Centro Cultural do Morgado. Temos hoje connosco a Andreia Mateus. A Andreia é uma artista plástica, debruça-se principalmente sobre arte pública e escultura pública, apesar de ter outros trabalhos e ser bastante versátil, como a questão de medalhística e mais algumas áreas. E a Andreia foi a artista que desenvolveu a primeira atividade e, ao mesmo tempo, também a primeira exposição relacionada com o ciclo, um novo ciclo que criámos no âmbito da programação do Centro Cultural do Morgado, que é o ciclo Fora de Portas. Essa exposição aconteceu na Vila de Arranhó, e, portanto, daí chamar-se Fora de Portas, ou seja, a ideia deste ciclo é exatamente programar fora dos muros do Centro Cultural do Morgado, quebrando um bocado a ideia de centralidade à volta da cultura e promovendo também a descentralização cultural. E a Andreia é uma artista que é natural da freguesia de Arranhó, onde nós fizemos essa exposição, e acabámos por fazer um trabalho um bocadinho fora da sua área de conforto, na medida em que fizemos principalmente uma exposição de fotografia. Uma exposição de fotografia que aconteceu no espaço público, num espaço central em Arranhó, no Largo Irene Lisboa, com fotografias de grandes dimensões, e onde estavam 15 fotografias, 12 delas analógicas, 3 delas digitais, e existia uma videoinstalação que estava na sede do URDA, o Clube de Arranhó, que colaborou também nesta exposição e foram parceiros, e onde tínhamos um vídeo a passar nas instalações. Bem, desde já dizer então aqui, de cumprimentar a Andreia. Andreia, tudo bem? Olá, Rafael, tudo bem? Está tudo bem por aí? Olha, nós ao longo desta conversa vamos falar um bocadinho sobre o processo que foi realizar esta exposição. Eu assumi aqui um bocado a posição de curador da exposição, não sendo eu propriamente o curador, mas fiz um pouco esse papel. E em conversas com a Andreia, ela tinha-me confidenciado que não tinha feito propriamente assim um trabalho em que alguém lhe tivesse feito a curadoria. E pronto, eu se calhar vou começar a conversa por aí, Andreia. Sim. Como é que foi esse processo de teres alguém a acompanhar assim o teu trabalho? O que é que isso também de alguma forma te surpreendeu ou te trouxe, ou que achas que trouxe algo de bom ou de menos bom? E também dizer-te que podes também, obviamente, fazer-me perguntas na medida em que nós tivemos aqui uma relação estreita no trabalho, e portanto também podes ter as tuas curiosidades, e estes vídeos são mesmo feitos para isso. Então conta-nos, diz-me o que é que sentiste, como é que foi este processo relacionado com a curadoria. Fazer parte do processo, desde do início até à inauguração e até presenciar as pessoas que se deslocavam ao Largo Irene Lisboa para ver a exposição, tornou todos os momentos
importantes, porque eu, enquanto escultora, os meus momentos eram entregar a obra e ir a uma inauguração. E então todo o processo, desde a seleção das fotografias, das conversas, fazer parte do todo, que é uma exposição, foi muito importante, foi muito belo. Acima de tudo foi belo, sim. Boa, que bom. E pronto, a exposição teve esta componente de chegar a uma área. Eu julgo que nunca tinhas feito, ou já tinhas feito exposição de fotografia? Não. Nunca tinhas feito uma exposição de fotografia e a exposição também acabou por se debruçar sobre uma área disciplinar que não é, pronto, que não é a tua primordial, digamos assim. Ficaste surpresa de na altura ter optado, quando te perguntei a questão de se fazer a exposição, ficaste surpresa por eu ter escolhido a fotografia? Como é que... Eu fiquei tão surpresa por teres escolhido a fotografia, como tu ficaste surpreso por teres descoberto que eu fazia fotografia. Portanto, um hobby. Eu pensei sempre que fosse pela medalhística, principalmente tendo em conta que as minhas obras públicas já tiveram exposições temporárias várias vezes aqui no concelho, principalmente através da AJAB. E então isso não traria nada de muito novo, mas pensei que fosse pela medalhística, e ter sido a fotografia foi espetacular. E ainda bem, ficamos... Só para explicar aqui um bocadinho o processo, como é que a coisa se deu. Nós, do Centro Cultural do Morgado, tínhamos o objetivo de fazermos este ciclo fora de portas e de chegar às pessoas e de chegar a outros públicos e conseguir chegar com um determinado impacto que não fosse fechado, principalmente porque o nosso projeto acaba também por querer promover o pensamento, e sabemos que um projeto que quer promover o pensamento nem sempre é o que atrai à partida mais pessoas e portanto, a ideia aqui seria a questão da medalhística que a Andreia fala. É um trabalho muito interessante e muito de detalhe. São peças pequenas, são peças que pedem essa atenção, e nós não queríamos fazer esta exposição em Arranhó num espaço fechado em que as pessoas tivessem que se deslocar lá de propósito para ver a exposição, mas de alguma forma interpelar um bocado a comunidade com a arte, né? E as pessoas no seu cotidiano serem de alguma forma interpeladas pelas obras e questionarem-se porque é que as coisas estavam ali, não é? E então eu pedi à Andreia para que ela me fizesse chegar o seu trabalho num todo, e dentro do que ela fez chegar, acabámos por propor a fotografia, porque a fotografia tem sempre essa dimensão também de arquivo e de alguma ligação que as pessoas têm, de procurar encontrar alguma narrativa nas fotos, mas também pela capacidade que nós tínhamos de as conseguir ampliar e dar uma vida e dar uma nova vida a essas mesmas fotografias no espaço público. E essa parte também julgo que é interessante neste trabalho, que tem que ver com uma exposição de fotografia que, ao fim e ao cabo, poderia ser entendida como uma grande instalação, ou como uma instalação pública, não é? Que acaba por ir à tua área disciplinar, onde tu estás mais confortável, ou que tu trabalhas com mais frequência. Também sentiste isso nesse processo? Foste percebendo depois essas ligações? Como é que estas coisas, à medida que foram propostas, o que é que tu foste sentindo? Primeiro deixa-me só
fazer uma referência ao facto de ter sido importante não se optar pela medalhística, porque realmente expor ali medalha contemporânea iria requerer um pré-conhecimento artístico mais detalhado, que ia fazer com que não fosse possível alcançar o potencial das medalhas pelo público no geral. A fotografia tem esse lado bom de ter uma percepção imediata, ainda que possa ser analisada ao detalhe e em toda a sua composição, desde a cor à luz e à sombra, e isso é preciso também ser analisado, não é só a imagem quanto um todo. É um olhar detalhado sobre os sítios, é um olhar diferente, e continua a ser muito importante para mim, porque eu continuo a ser escultora, não sou fotógrafa. Continuar a ter esse olhar e essa necessidade de ver as coisas de forma diferente. Uhum. Sim, não, eu acho que foi muito interessante logo desde o início, e podemos partilhar, tanto eu e a Andreia, acho que houve ali momentos em que até tivemos alguns receios, não é? Porque é normal, porque nós fomos escolher uma série de fotografias, e o processo como nós escolhemos as fotografias também foi muito interessante. Nós juntámos no Clube da Ranhó, na sede do Clube da Ranhó, e eu pedi à Andreia que ela trouxesse todas as fotografias que tivesse, e o nosso método foi juntar as mesas todas, virar as fotografias, que eram a maior parte delas fotografias analógicas, apesar de estarmos também apoiados pelo computador para as digitais que a Andreia tinha, e colocámos as fotografias analógicas que estavam impressas em cima das mesas, viradas para cima, e o processo foi tão em equipa, digamos assim, que a seleção acabou por ser, vamos olhar para as fotografias e quais é que nos dizem mais, vamos escolher, e depois dessa seleção vamos afinar quais é que nós vamos mesmo levar para a exposição. E eu não sei se concordas, foi logo muito interessante e gratificante, porque as fotografias que nós escolhemos, tu as tuas fotografias, eu as tuas fotografias, tinham logo muito que ver umas com as outras, e os temas muito idênticos, não é? E isso foi muito interessante, porque nós poderíamos eventualmente os dois escolher caminhos completamente diferentes, mas encontrarmos logo uma determinada narrativa nas fotografias que era comum. E essa narrativa tinha muito que ver com a tal ideia de confronto e também de mensagem política, e daí eu estar a dizer que eu e a Andreia, em determinados momentos, também tínhamos aqui algum receio, porque às vezes injustificado, às vezes completamente injustificado, mas a verdade é que quando escolhemos as fotografias, algumas delas poderiam ser chocantes. Sim. E expô-las em grandes dimensões na Vila da Ranhó, que, como é óbvio, é uma vila mais rural, é uma vila que a sua população também não está propriamente habituada a ser interpelada no espaço público com este tipo de situações, que partíssemos logo numa primeira vez para uma questão, ou para uma escolha de fotografias arrojadas, né? Poderia de alguma forma colocar o trabalho que estávamos a fazer em causa, sem ser isso que nós quiséssemos de facto fazer. E eu lanço dessa questão: como é que foi para ti gerir esse processo, sabendo até que tu és natural da Ranhó, não é? Tu és de lá, és do território, conheces todas as pessoas, ou grande parte das pessoas, desde sempre,
E como é que foi para ti expor-te dessa forma, com esse teu imaginário e com um imaginário se calhar até mais agressivo, na tua terra natal? Como é que foi para ti? Como é que Sim, foi gerir sim. isso? Olha, deixa-me só dizer que tornou-se muito interessante que a nossa seleção de fotografias tenha ido nessa direção do confronto. Quando o meu trabalho de escultura pública também é sempre nesse sentido que vai de confronto do público com um novo objeto. E a nossa seleção, a minha ainda que pudesse ter sido manipulada, porque é um assunto que eu abordo, a tua também ter ido nesse sentido foi inacreditável e foi muito bom, porque não fazia sentido eu fazer uma exposição com trabalho meramente escolhido por mim, mas realmente fomos os dois nesse sentido do confronto. E sabes que eu morei em Arranhó praticamente 30 anos e nunca tinha feito uma exposição em Arranhó, e foi curioso que foi preciso eu sair da minha terra para ir fazer uma exposição à minha terra. E eu sempre tive esta vertente muito, eu vou-lhe chamar revolucionária, que nem sempre foi bem vista, mas que era muito importante, e foi muito importante para mim mostrar isso às minhas pessoas, mostrar a minha forma de pensar através de imagens, e dar-lhes a conhecer esse meu lado, percebes? Sim, Porque sim, era sim. era uma coisa que não acontecia. Apesar de eu ser de Arranhão, sou um bocado transparente na minha vila, percebes? E então aquilo foi uma apresentação, foi mostrar uma parte de mim às minhas pessoas. E como é que isso foi E, para ti? O que é que sentiste com isso? E qual é que foi o feedback também que recebeste? opa, eu apesar de tudo sou uma pessoa um bocado fora em questões ideológicas, digamos assim. Estou um bocado fora de todo do contexto da Vila de Arranhó, e então realmente aqui havia muitas coisas, houve muitas escolhas arriscadas, mas que eu não ia estar a mentir, eu não ia fazer outra seleção com medo de ferir suscetibilidades. Se eu me estava a apresentar, tinha que me apresentar com aquilo que sou e ser verdadeira com isso. E eu sabia que ia ferir alguns sentimentos, havia mensagens que não iam ser bem recebidas. Apesar de tudo, não houve assim nenhuma crítica chocante. As pessoas agradeceram ter-se feito uma intervenção naquele espaço público, ser tão acessível. A exposição foi desmontada e as pessoas perguntavam o que é que vem para aqui agora. Acho que todos os meses que ali esteve, as pessoas habituaram-se e agora se calhar sentem o largo um bocado despido. Boa. Tá. Não, se isso acontecer, é sem dúvida, com grande felicidade que recebemos essa notícia. Mas tu não estás a viver em Arranhão, mas trabalhas em Arranhão, não é? Sim. As pessoas abordaram-te na rua sobre a exposição, fizeram-te perguntas, nem por isso. Eu vou-te ser sincera, a intervenção direta que houve comigo e que foi muito interessante e que foi de uma beleza inacreditável, ao ponto de uma senhora achar que era importante que eu lhe assinasse a folha de sala. Isso aconteceu no dia da inauguração, porque, e eu sou-te sincera, eu nem conheço a pessoa, tenho ideia que pode ser de lá, mas não conheço a pessoa. Porque a intervenção das pessoas de Arranhó, pelo menos que eu tenha tido conhecimento, foi muito pré-inauguração. Uhum.
entendes? Não foi nem no momento da inauguração, nem um pós. Recebi algumas mensagens de felicitações e que tinham gostado, mas pessoalmente foi uma intervenção pré, como eu te disse, inauguração, e foram intervenções de pessoas que realmente não estão habituadas a lidar com estes momentos. Olha, e diz-me uma coisa, mais relativamente ao pensamento relacionado com a exposição. A exposição chamava-se Manifesto. Acho que a ideia de manifesto tinha muito que ver com isto, também com um manifesto pessoal teu no sítio onde tu estás, manifesto porque de facto era algo que enchia, digamos, um espaço central, ocupava um espaço central na vila, manifesto porque existia também uma componente bastante política nas exposições, manifesto por essa toda ideia de confronto que existia, e manifesto também porque acabava por ser uma exposição de fotografia urbana, é bom que se diga isso, não é? Era uma exposição de fotografia puramente urbana, que andava à volta de 3, 4 cidades, portanto era Lisboa, Amadora, Porto, Évora, Barcelona, e acho que era só, não é? Sim, creio que é isso, sim. E portanto, ainda tinha esta leitura a duas dimensões, entre o urbano e o rural, não é? Trazer imagens urbanas para o espaço rural. E eu gostava que tu explorasses também um bocadinho o que é que foi para ti o pensamento por trás da exposição, ou seja, que camadas, que leituras é que nós tínhamos com a exposição, ou que tu sentias que poderia haver com a exposição? Tornou-se muito diferente. As pessoas que tentaram ler as imagens... Eu estou a pedir, desculpa, estar-te a interromper, mas eu estou a pedir mais a tua leitura pessoal do que é que ela poderia significar, não propriamente do feedback ou do público neste momento, das pessoas. Pá, sabes que isso vai buscar um lado meu que não é assim tão agradável. Então. Mas é uma busca cansativa e incessante por uma sociedade melhor. Uhum. E isso é uma coisa que eu própria tenho vindo a tentar alcançar com algumas das minhas obras escultóricas. Mas isso é um lado meu realmente um bocado cansativo, porque eu não posso exigir que o meu pensamento seja o pensamento de outra pessoa, mas a verdade é que eu acredito nos meus ideais como cada um acredita nos seus. E uma grande maioria das pessoas realmente assume que tem bons ideais, mas ninguém põe realmente isso em causa, se são bons ou não. Mas isso é uma coisa que eu tento muito e que realmente muitas das mensagens que ali foram passadas, políticas e sociais, porque também é um ponto muito importante do meu trabalho, é essa leitura sociológica sobre os espaços e sobre as pessoas, e sobre a forma como lidamos uns com os outros. Também havia um confronto mais poético e estético, não é? Sim. Mas desculpa. Haviam muitos confrontos, o natural e o que é construído pelo homem, o céu e o que é construído pelo homem, que essa imagem continua a ser inacreditável. A mensagem que fica com 2 bancos vazios, que é: estão vazios, mas deixam a sugestão de uma presença humana, porque são cadeiras. Portanto, é para alguém ou já alguém ali esteve. E esses momentos são detalhes muito importantes, fazem parte da minha leitura dos espaços e das cidades. Uhum. Como é que no meio de tanta agitação, não é? Porque acabam por ser cidades muito agitadas,
Como é que no meio de tanta agitação se vai buscar a ausência, a solidão e mensagens que se calhar já não deviam de ser passadas, mas têm de ser, entendes? Uhum. É inacreditável que realmente seja preciso continuar a passar um certo tipo de mensagens quando já não devia fazer sentido. E lá está, é mesmo esta minha ideologia de como seria uma sociedade melhor. Uhum. Estás a perceber? Sim. Que eu tento passá-la sem a impor. É uma sugestão. Esta exposição tinha, mas esta exposição, desculpa, tinha aqui um quê de imposição, não? Tinha muitas mensagens. E eu digo que tinha um quê de imposição até pela maneira como ela estava exposta. Sim, tu tens vários olhares, mas por exemplo, o expositor que nós tínhamos no fundo das escadas é uma sugestão e não tem... É algo que nos remete até mesmo a momentos passados das nossas infâncias. Sim. Mas sim, existem muitas leituras. Sim. Nós tínhamos duas, inclusive, não era? Das imagens que estavam viradas à direita e das imagens que estavam viradas para a esquerda. Sim. Sim, não, Havia... a exposição depois... Pronto, essa aí é outra questão. Eu, por acaso, devo dizer que o que me deu alguma luz para ajudar a criar a narrativa da exposição, ou uma ideia de narrativa da exposição, foi mesmo os vídeos que tu enviaste. Os vídeos. Sim. Pronto, além da exposição de fotografia, a Andreia tinha uma videoinstalação em que consistia numa experiência em que, com uma câmara oculta, a Andreia filmou uma das principais ruas de Vila Franca de Xira, muito movimentada, em frente ao Largo da Câmara de Vila Franca de Xira, para quem conhece, a Rua do Chave de Ouro, assim também conhecida. E a Andreia tinha uma máquina fotográfica oculta em que filmava as pessoas a deslocarem-se nessa rua e depois ia criando obstáculos. Sim. E criava esses obstáculos por intermédio de algumas experiências de escultura pública ou de objeto público na rua, e em vários formatos, em formatos diferentes, alguns lineares, outros circulares, e era muito interessante perceber como é que as pessoas reagiam à forma como as coisas lhes eram colocadas, porque as pessoas passam de uma determinada forma na rua e consoante o objeto que a Andreia colocava, até a textura que o objeto que a Andreia colocava tinha influência, porque primeiro as pessoas passavam pelo centro da rua sem problema nenhum e quando havia, digamos, uma linha de esferovite, muitas pessoas já passavam ao lado e nem sequer ousavam a passar por cima, a pôr a perna por cima desse pequeno bloco de esferovite com poucos centímetros de altura, que não era ameaçador. E isso foi o que me levou para um campo de pensamento da exposição, no sentido de imaginar depois a exposição de fotografia no espaço público também nessa visão. Como é que as pessoas que acordam e acordam na vila e acordam com a vila no seu dia-a-dia, no seu cotidiano todos os dias, de alguma forma, como é que elas iriam reagir a fotografias com 1 metro e tal impressas, ou seja, em grandes dimensões, num espaço absolutamente central em Arranhó. E essa experiência que a Andreia fez era muito interessante porque nós podíamos ter várias leituras. Eu se não me engano, lembro-me de reparar que havia uma tendência para as pessoas mais velhas não arriscarem a passar por cima, uma ideia quase de cumprir
e de passarem ao lado sem ousarem passar por cima. Havia situações em que no vídeo existia uma estrutura circular e existiam pessoas que metiam o pé como se estivessem a pôr o pé dentro d'água, não é? E a retirarem, a olharem para cima como se fosse um extraterrestre que estivesse ali. E essa experiência foi feita com câmara oculta e foi muito interessante. E ao fim e ao cabo levava aqui uma componente relacionada com a psicologia humana, com a ideia de educação ou obediência, que aliás tive a oportunidade de abordar essa questão nas visitas guiadas que fiz às escolas, nomeadamente também com turmas de psicologia do secundário do Externato João Alberto Faria, e havia muito essa componente. Assim como se nós tivéssemos filmado a reação às pessoas à parte da exposição de fotografia na rua, também julgo que havia essa leitura muito interessante de perceber como é que as pessoas iam reagir, se aproximavam, se não se aproximavam, se evitavam, se olhavam. Tu que estiveste lá, tiveste alguma noção disso ou não conseguiste perceber? Nós quando estivemos a fazer a disposição das fotografias e das próprias estruturas, nós tivemos em conta, digamos que as maiores diagonais que eram feitas no largo, para podermos realmente interferir nesse percurso que é feito maioritariamente naquele largo, porque ninguém anda no largo aos círculos, não é? Pode-se assumir que o largo tem 3 entradas ou 4 entradas e nós interferimos em todas e nas diagonais que são feitas a impor uma observação ou um desvio. Sim, uma observação ou um desvio, sim. Foi cuidado, não foi uma disposição aleatória, foi um trabalho cuidado. Tu conseguiste ter um olhar, ainda chegaste a ter a oportunidade de conseguir ter um olhar externo, a olhares para as pessoas a verem a exposição e como é que elas reagiam, ou nunca tiveste essa hipótese? Não existe essa afluência. Ok. Não, podia-se ter dado uma pessoa perceber como é que ela se aproximava. Eu por acaso tinha bastante curiosidade, eu, na verdade queria ter filmado. Nós tínhamos ponderado em fazer isso. Sim, porque dava aqui também mais uma leitura. Depois também há aqui uma questão, que não sei se tu concordas, que é a exposição daquela forma, a exposição manifesto só poderia acontecer ali, não é? Aquela, sim. Se fizermos uma manifesto 2, podemos então fazer uma seleção diferente de fotografias para um outro espaço, mas a original, a manifesto, tem de ser para ali. Pois, a escolha foi para ali. Exato, eu estava-te a dizer isso, até isto no sentido em que todas as fotografias, o sítio onde elas foram colocadas, foram criteriosamente escolhidos. Sim. Todos os sítios, ou seja, a ideia foi mesmo colocarmos as imagens a relacionar-se com o coreto, ou seja, as fotografias que estavam no coreto não estavam por acaso, as fotografias que estavam num espaço mais escondido junto à casa de banho não estavam por acaso, as que estavam voltadas a uma orientação, porque nós tínhamos estruturas que continham 2 fotografias. Portanto, era a estrutura, tinha uma fotografia numa direção e uma fotografia noutra direção. E a escolha de uma ou outra também não foi feita por acaso, e quando nós estávamos em sítios nevrálgicos do coreto e do largo, as que nós conseguimos visualizar no nosso campo de visão formavam um grupo e formavam uma expressão. E eu gostava que também falasse um bocadinho sobre isso, no sentido de se concordas que esta exposição, mais do que pela individualidade de cada fotografia, obviamente cada uma tem a sua leitura e tem o seu espaço,
ela funcionou muito mais como o seu todo, como o seu bloco, pelas leituras que elas tinham. Isto porque nós até tínhamos identificado uma leitura, inclusive nas visitas guiadas falei sobre essa leitura. Havia uma leitura muito, apesar de haver uma ideia de confronto, havia uma leitura muito mais poética, muito mais tranquila, quando nós estávamos a olhar a exposição de uma perspectiva, que era até a mais visível do espaço público, mas depois havia uma espécie de um lado B da exposição, não é? E como é que tu vias isso? Como é que foi esse processo de encontrar os sítios para as fotografias e de descobri-los? Como é que tu sentiste esse processo e o que é que tu sentiste? E pronto, e para ti como é que foi o resultado final? O processo de escolha, onde é que ficava cada fotografia, não foi de facto fácil, porque nós idealizamos que a exposição é vista segundo um percurso, só que nós, para além de estarmos num espaço circular, nós não podíamos expor as fotos dessa forma porque não ia interferir com os tais percursos que falámos há bocado. E não seria, a verdade é que não seria um bom projeto de curadoria se o tivéssemos feito. E então, ainda que tenha sido no início uma coisa não planeada, ao fim de escolhermos meia dúzia de fotografias, começámos a perceber que isto vai ter duas visões, temos aqui material para criarmos duas formas de passar uma mensagem. Nós tínhamos um lado, digamos que completamente gráfico, no que toca a luz, sombra, objetos rasgantes no sentido de ocupar e de se impor a um espaço natural. Tínhamos mensagens e depois tínhamos um lado muito pesado e sombrio nas coisas que decidimos mostrar e que acabam por ter um outro peso e acabam por ser recebidas, eu creio que com um sentimento de dor, acho eu. Uhum. Porque há ali muitas mensagens que não deixam de ser sofridas. Sim, sim. Não é de ânimo leve que se escolhem aquelas imagens. Tu sentes que faz sentido escolhê-las e que precisas de as mostrar, mas não deixa de ser um momento sofrido, não é? Não, sem dúvida, para ti sim, principalmente por estás a expor e são as tuas imagens e são as tuas inquietações e aquilo com certeza has de sofrer e amar e tudo mais, não é? Mas para mim foi muito interessante uma coisa, que foi o facto de nós estarmos a fazer uma exposição de fotografia urbana num espaço mais rural e, na minha visão, haver uma grande relação na escolha de cada fotografia com a dimensão do espaço onde ela está. Ou seja, lembro-me da fotografia fortíssima que nós até tínhamos com algum destaque, era logo uma muito visível, a questão das duas cadeiras vazias. Eu julgo que ao longo desta conversa será possível haver uma montagem para se mostrar algumas das fotografias que estava na exposição. Mas, por exemplo, as duas cadeiras vazias Sim. era uma coisa muito identitária daquele local. Aquelas duas, ou seja, as duas fotografias, as duas cadeiras que foram fotografadas, nada têm que ver com os bancos que estão naquele local, mas é muito comum nós vermos as pessoas a utilizarem os bancos naquele sítio, a arrastarem os bancos naquele sítio, e ora eles estão cheios de pessoas a conversar à tarde, aos finais de tarde, os bancos
as pessoas, eu reparei que levam os bancos muito na direção do sol, pelo menos naquela altura do ano, né? Conforme estava o sol e onde batia o sol, as pessoas arrastavam os bancos e depois também vão para casa e os bancos ficam vazios e com certeza os bancos também se foram esvaziando de outras pessoas, né? E então havia essa ligação, assim como havia ali depois uma série de ligações. Eu lembro-me quando estava a fazer a visita guiada, os alunos acharam muito interessante o facto de nós, quando descemos a uma parte mais escondida, existiam 2 fotografias que estavam numa zona que não era propriamente visível, uma zona mais recatada, por trás do coreto, em que tinhas uma fotografia ou uma escultura pública, que é o que chamaste o beijo, e uma frase numa parede a dizer: a vida é um emaranhado de nós. E eles deram-me o feedback como se sentiram, digamos, o procurar do detalhe e como saíram das outras fotografias todas e chegaram àquele espaço e sentiram aquela delicadeza, ou um espaço mais delicado, ou que necessitava de uma outra atenção. E daí eu ter há bocado mencionado esta questão da relação com o espaço, porque todas as fotografias, apesar delas funcionarem como um todo, havia toda uma realidade em volta que foi tida em conta, não é? Sim. As fotografias que estavam no coreto, no coreto tínhamos uma fotografia da Sagrada Família e uma fotografia de uma pessoa quase que a fazer uma performance, ou seja, todos esses espaços, todas essas fotografias foram procurar significados no espaço. Certo. As fotografias não foram escolhidas já a pensar no espaço. Nós escolhemos as fotografias sem estarmos a ponderar o espaço, escolhemos as fotografias que quisemos e realmente depois elas encontraram o seu espaço ali no largo. Nós termos o cuidado de escolher. Nós atrás do painel da apresentação nós tínhamos uma fotografia que era uma imagem de várias exposições do mesmo pedaço de película, e então havia muita sobreposição de imagem, esse painel estava a tapar uma zona da estrada onde há 3 saídas e onde há realmente muita agitação, nesse sentido, quer dizer, é uma imagem confusa porque há muita sobreposição, mas que está a tapar uma zona que em si também é confusa, entendes? E mesmo quando escolhemos as imagens para o painel que estava mais próximo do muro de uma habitação, foi tido em conta o que é que fazia sentido estar ali. Os nossos bancos vazios que estavam juntos a uma árvore, porque é verdade, os bancos, como não estão fixos ao piso do largo, com alguma frequência acontece os bancos serem deslocados para onde as pessoas querem estar, dependendo se querem estar à sombra ou se querem estar ao sol. Isso é uma coisa que acontece. E mesmo aquela imagem, portanto, havia uma imagem... Eu posso falar à vontade das imagens, das fotografias? Sim. Ok. E mesmo a fotografia do mendigo, não é? Que é tirada claramente de uma perspectiva de cima para baixo, porque o mendigo estava completamente no chão, todo ele estava debruçado sobre o chão, não é? E a fotografia é tirada de cima e nós colocámos-la num ponto em que o mendigo está em cima e tu estás no fundo de umas escadas, e só quando vens a subir essas escadas é que és confrontado com o mendigo, o que está a opor as posições originais em que estavam, e logo de seguida és confrontado com uma mensagem que eu creio que não foi lida com a intenção pretendida. És confrontado com uma mensagem sobre a igreja. Lá está a tal mensagem que eu creio que pode não ter sido lida como foi suposto, mas é perfeitamente normal, tendo em conta
o público, ok? E depois logo a seguir tens a liberdade aos presos políticos. Aquele ponto de vista é muito forte. Tu quando vens quando vinhas do Urda e subias aquelas escadas para entrar no Largo, era uma grande força nas mensagens, uma grande força. Sim. Não, é interessante, só que também por intermédio da conversa que estamos a ter aqui, e eu também gostava de tentar clarificar um pouco o nosso pensamento à volta da exposição, mas é difícil não estando lá, porque a verdade é que nós entusiasmamos-nos no processo de montar as coisas, de fazer todas estas ligações poéticas entre a fotografia, o espaço, o que está por trás, o que está visível, que ressonâncias existem entre as fotografias que estão no campo de visão, mas a verdade é que isso é uma dimensão que nós também acabamos por ir criando na nossa cabeça, que é super difícil a qualquer pessoa perceber esse pensamento. E para mim foi muito gratificante as visitas guiadas que tive o prazer de realizar, porque senti que estando lá e a dar algumas... Eu não dei nenhum tipo de leitura específica sobre o que quer que fosse. O trabalho que fiz nas visitas foi um chamar a atenção para o detalhe, basicamente. Foi despertar nos alunos a capacidade de olhar para hipóteses, para olhar o que estava atrás, o que é que se podia, ou em que espaço é que estávamos, o que é que estava por trás, sugerindo hipóteses de olhares e de olhares também mais atentos ao que estava e de mais leituras. E foi muito interessante porque, e recebi esse feedback inclusive, que ao fim e ao cabo viram duas exposições, uma primeira quando chegaram lá e olharam para a exposição e uma segunda quando ela foi mediada. E não sei, às vezes também fico um pouco com a dúvida se o facto dela por vezes também não ser percebida numa primeira leitura também acaba por não ser propriamente positivo, porque vamos entrando num determinado mundo que é nosso, não é? E esquecemos um bocado que pronto, que isto não é só um parque de diversões para nós, não é? Nós inclusive tínhamos a ideologia de que as pessoas num primeiro momento iriam ver a exposição de fotografia e depois iriam ver a projeção do vídeo e que quando voltassem a ver a exposição de fotografia iriam olhá-la de uma outra forma. Sim. Eu lembro-me de nós termos chegado a ponderar que isto aconteceria. Eu não sei se isso aconteceu propriamente dessa forma, mas eu julgo que com os grupos que tive a oportunidade de mediar a exposição, uma coisa eu senti que foi quando chegaram ao vídeo, não digo que tivessem propriamente olhado para a exposição depois de uma outra forma, mas pelo menos houve um entendimento, um perceber de que conceitos é que estavam ali a ser trabalhados. Sim. Eu acho que o vídeo ajudava a que isso acontecesse. E de facto sentia-se, e foi muito interessante até porque em algumas turmas eles estavam mesmo a dar coisas relacionadas com isso, no âmbito da psicologia. E da sociologia, não é? Sim. Os dois, sim. E pronto, e então isso ficava muito patente e os professores também falaram sobre isso
e senti que os alunos acabaram por perceber a exposição de uma outra forma e os conceitos que estavam ali a ser trabalhados. Porque lá está, é o que nós temos vindo a falar até agora, que é as várias leituras e as várias camadas que a exposição tinha. E pronto, e de facto tinha ali uma série de matérias para ser falados, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da descentralização cultural, do ponto de vista do reconhecimento do território, que no nosso caso Centro Cultural também era um objetivo que nós queríamos, porque a cultura acaba por estar muito centralizada na Vila da Ruda, e com esta exposição foi possível levar pessoas a uma zona mais ou não tão central do concelho e ao mesmo tempo falar um pouco sobre isso, e portanto para mim foi muito gratificante ter trabalhado contigo nesta exposição. Sim, foi uma experiência inacreditável, Rafael. Foi inacreditável. E não, obrigado. E sem dúvida eu também senti, porque para mim também foi eu também nunca tinha feito um trabalho de acompanhar e de escolher junto com o artista assim tão próximo como este, e foi de facto muito interessante. E o feedback que recebi, e principalmente na questão das visitas guiadas realizadas, foi mesmo muito positivo, porque ao fim e ao cabo a exposição também pode ser um grande ponto de partida para conversas muito mais amplas do que como nós estamos aqui a falar de os bancos estarem mais de cima, ou estarem mais de lado, ou estar mais nesta posição, ou estar mais relacionada com aquilo, mas deu para falar sobre, lá está, sobre a questão como é que as pessoas reagem quando são interpeladas com uma coisa que não estão habituadas a ser interpeladas, como é que com as questões sociais ali associadas à questão urbana e com as dificuldades económicas e financeiras da sociedade contemporânea, com também outro valor muito interessante, e a questão da fotografia de ao fim e ao cabo eternizar ou mortificar um determinado momento. Barthet falava disso, da ideia de mortificar uma imagem, e como, por exemplo, essas questões poéticas de tu fotografares frases ou arte urbana que hoje ela pode já não existir, pode ter sido pintada por cima, e a tua fotografia captou esse momento, e a fotografia eternizou, não é? Eternizou esse momento e deu-lhe um outro significado completamente diferente, tendo em conta o sítio onde ela está. Porque o sítio onde ela pertence vai ter uma leitura, e retirá-la dessa leitura ali vai-lhe dar outros significados. Sim. E cria a possibilidade, ainda a falar nessas fotografias em concreto das mensagens, não é? Essas mensagens que são escritas em paredes, supostamente são feitas para chegar a quem passa por aquela parede. Não é a mesma coisa que colocares uma frase numa rede social. Estás a entender? Certo. E fotografá-la e levá-la para outro sítio é fazê-la chegar a muito mais pessoas, se tu achares que isso vale a pena e que faz sentido. Sim. Não, e a dar-lhe outros significados, porque aquela frase numa parede, numa determinada cidade, para uma determinada cultura, tem uma determinada leitura, e retirada desse espaço para uma cultura completamente diferente tem outra leitura diferente. Não é? Claro. Olha, eu acho que abordámos assim o geral, e eu se calhar ia-te pedir só para que, não sei, para conseguisses de alguma forma sintetizar
todo o sentimento à volta da exposição? O que é que tu achas que foi, o que é que tu achas que foi cumprido com a exposição e o que é que tu gostavas que tivesse sido melhorado ou que tu achas que não tivesse sido totalmente cumprido que pudesse ter sido, não sei. Diz-me, dá-me uma reflexão assim geral do trabalho. Epá, antes de qualquer reflexão sobre o trabalho em concreto, epá, existe um grande sentimento de gratidão por te teres lembrado e por teres dado esta oportunidade. E eu já cheguei a falar contigo sobre isso e dizer-te que esta, até este momento, foi a melhor exposição que eu fiz. E tu achas que nós dizemos isto sobre todas as exposições que fazemos? A próxima é sempre, a presente é sempre a melhor, mas já me aconteceu que não fossem, e esta é de longe das coisas de que mais orgulho de ter mostrado. E o conjunto epá, é muita gratidão que te tenho por teres proporcionado um momento daqueles. Não, E de se ter prolongado, pá, a bilheteira deve ter feito imenso e então, e então ficou mais meses em exibição. Verdade. A questão da pandemia fez com que tivesse mais tempo disposta do que Vou-te ser sincera, não houve dia que me deixasse mais feliz do que eu ter a minha exposição ali no 25 de Abril. Não houve inauguração, não houve desmontagem, não houve queda de nada. Tipo, ter a minha exposição ali no 25 de Abril significou imenso, porque realmente é um poder que neste momento temos de expressão, e estar ali naquele dia significou tudo. Qual era a tua questão? Era fazeres assim a reflexão em geral. Era isto? Sim, e fazeres a tua reflexão geral. E sobre também alguma coisa que tu achas que pudesse ter sido melhorada? Pronto, e o que é que tu achas que foi mais que foi mais positivo? O que é que poderá não ter sido tão positivo por aí? É assim, um lado claramente positivo para mim, e eu não consigo estar num lugar que não seja o do artista, é realmente esta possibilidade de fazer parte de todo o processo. Não é um acompanhar de fora, é o fazer parte de todo o processo e tu sentires que a tua opinião está realmente a contar, entendes? Não é uma coisa que tu estás a dizer a uma pessoa e ela te diz que vai pensar sobre isso, mas vai para a caixinha das ideias. Uhum. É realmente a tua opinião importar. Trabalhar com prazos longos também é muito importante. Não perder negativos também é muito importante. Essa também foi uma boa crítica. Houve contratempos, tive momentos muito estressantes com esta exposição, mas a forma como tu próprio falaste desta exposição e do pouco que tu conheceste de mim durante este processo, porque nós conhecíamos de vista, não nos conhecíamos além disso. Sou-te sincera, fez valer a pena todos os stresses que existiram, que por acaso não teve nada a ver com a escolha de fotografias, foi mesmo no pós. E isso foi... valeu muito a pena, foi inacreditável a forma como tu discursaste, a sério. Ok. Olha, obrigado, fico feliz. Acho que o teu nome pode continuar na lista de pessoas que discursam. Eu acho que, não, e aqui também, obviamente, tenho que obviamente que eu fui acompanhando esse trabalho contigo, mas tenho que dividir aqui também, como é óbvio, os louros com os meus colegas e com o Bruno, que também fez o trabalho de design da exposição, as coisas que eu também ia enviando para a Ana Correia, que ajudou a corrigir e a dar indicações sobre também o que ia sendo o pensamento da exposição e obviamente também à senhora vereadora da Cultura, à Ruth Miriam e ao senhor presidente que também tiveram na inauguração e que obviamente isto acontece porque
porque eles dão aval para que aconteça e querem que aconteça, porque senão não aconteceria. Desculpa, deixa-me só também juntar um nome a essa lista, que é o Tiago, que nos ajudou na seleção das imagens e da disposição. Sem dúvida. Também foi uma ajuda. E todos os parceiros, o URDA, a Junta de Freguesia da Ranhó, que se disponibilizou e aceitou perfeitamente para fazermos a exposição ali no Largo e que se disponibilizou para o que fosse preciso. A CEDARTE, que nos apoiou com a digitalização das fotografias. Portanto, houve aqui uma série de entidades à volta da exposição que foram importantes, que eu espero... Indispensáveis os técnicos que nos fizeram as estruturas. Sem dúvida, todo o pessoal do estaleiro da Câmara Municipal da Ruda, que fizeram estruturas e foram-nas instalar, não é? E, sim, portanto, uma exposição acaba por envolver muita gente. Sim. E obviamente agradecer a todas as pessoas que fizeram a exposição possível e espero, e eu senti isso, que as pessoas gostaram da exposição, as pessoas olharam com outros olhos para a exposição. Eu próprio fui abordado por algumas pessoas e acho, acima de tudo, sem nenhuma pretensão, que é um caminho, que se abre e é um caminho interessante de nós chegarmos a outros lados onde talvez este tipo de programação não chega com tanta facilidade. Certo. Mas chegar, promover o pensamento, envolver as entidades serem sensibilizadas para o trabalho que está a ser feito, e ao fim e ao cabo valorizar, e acho que também foi muito esse objetivo, e acho que se conseguiu, valorizar o território, e uma parte do território, neste caso a Vila da Ranhó, por intermédio da exposição e da arte. E acho que esse trabalho também foi feito, e foi muito interessante levar pessoas para visitas que nunca tinham ido à vila, e sentirem esse feedback, e pronto, e as pessoas poderem ter durante alguns meses acordado todas as manhãs com aquelas imagens, que eu espero que algumas tenham passado aqui ao longo da nossa conversa para ilustrar um bocadinho aquilo que nós temos vindo a falar, porque as palavras ficam um pouco vazias sem as imagens, porque é uma exposição que vive dessas imagens. E pronto, olha, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Quero reforçar a ideia de que é realmente muito importante sair-se da vila de Arruda ou até mesmo da freguesia de Arruda e tentar chegar a outros pontos do concelho. É um caminho muito importante que se deve fazer neste ramo cultural, no sentido, é isto que estamos a falar, é no sentido cultural. Sim. É muito importante isso acontecer, porque ainda que o nosso concelho não seja inacreditavelmente grande, ainda que não seja difícil vir de Arranhó de Santiago para a Arruda, a verdade é que nós sabemos que isso não acontece, e a realidade é essa, não acontece. Ou acontece por pessoas jovens ou não acontece de todo. E então conseguir transportar todo este lado cultural que é presente em Arruda para outras freguesias ou para outras vilas, aldeias, é muito importante. É dar oportunidade a essas pessoas. Sim. Ainda que as pessoas possam não fazer o esforço de se deslocarem a uma outra
aldeia ou vila, ok, nós damos a oportunidade, nós levamos aí, está aí, podem ver agora, entendes? Sim, eu mais do que a ideia de levar, de apenas dar a oportunidade de ver, e daí nós no ciclo conhecimento termos trabalhado a questão das visitas guiadas, André, hum, por vezes dar a oportunidade de ver nem sempre é dar uma oportunidade de ver, porque de alguma forma hum, não podemos também ser, eu diria que, injustos, no sentido de levar algum tipo de trabalhos que podem ter outras camadas e esperar que as pessoas o vejam de uma forma simples. As coisas precisam de ser mediadas e é muito importante que as coisas sejam mediadas para que ganhem significado. E mais do que dar a oportunidade de ver, há um processo que nós vamos tentando realizar, que é envolver. E envolver, no caso da nossa exposição, ela foi relativamente impositiva, no sentido em que ocupou o espaço público de uma forma impositiva, mas há outra, mas houve um trabalho de se envolver alguns agentes do local, que também foi bastante importante terem sido envolvidos, mas acima de tudo chegar, como tu dizes, a outros locais, e isso é algo que nós queremos muito com este projeto, que é chegar, mas as pessoas não terem só a oportunidade de ver, mas terem a oportunidade de se relacionar no processo. E esse é todo um outro mundo que nós queremos também explorar e que achamos que faz muito sentido nestes pontos mais descentralizados para que as pessoas possam estar envolvidas no processo em pé de igualdade com os artistas e com Acho que é importante realmente criar-se uma proximidade entre a população e a cultura. É possível que exista um grande déficit nesse sentido e criar estas oportunidades é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Então, não sei se ainda tens mais alguma coisa a acrescentar. Agradecer a tua disponibilidade para estarmos aqui a falar este bocadinho e pronto, e agradecer a todas as pessoas que tenham eventualmente visto e ouvido esta conversa. Espero que não tenhamos sido muito maçadores. Talvez tenhamos sido em alguns pontos. E pronto, agradecer imenso e o Centro Cultural vai voltar à programação e entretanto, com certeza vamos voltar com a comunicação sobre o que será realizado e esperemos, temos muita vontade de voltar ao terreno e voltar a poder estar com as pessoas, agora numa nova normalidade, com necessidades de distanciamento e de segurança, o que para nós é muito aflitivo, porque nós trabalhamos muito a questão da proximidade e queremos muito criar momentos de proximidade, mas com certeza serão possíveis no futuro próximo. Sim. Então, muito obrigado a todos. Obrigada, Rafael. E pronto, boa tarde ou boa noite, quando virem. Tchau. Tchau, obrigada.